ajudem a definir qual a solução para a dívida. Eduardo Paz Ferreira, advogado, é um dos promotores da iniciativa conhecida como Manifesto dos 74. O manifesto, que é bom lembrar, defende a descida da taxa média de juros do estoque da dívida e ainda a reestruturação da dívida acima dos 60% do PIB. E é um dos convidados do Grande Jornal. Muito boa noite, doutor. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Começava por lhe perguntar se esperava uma tomada de posição mais clara por parte do Partido Socialista. Muito obrigado, antes de mais, enfim, por ajudar a prolongar este debate público, para não ser só um debate na Assembleia, embora vocês até tenham retratado muito bem o ambiente da Assembleia. Eu estive lá hoje, achei que era meu dever, como tinha sido um dos subscritores, assistir, e foi uma coisa agradável perceber, aliás, o número de cidadãos que foram até a Assembleia assistir a esta discussão. Não sei se recorda, mas quando o manifesto apareceu, ou o simples anúncio do manifesto deu origem a manifestações tão violentas contra os subscritores do manifesto e a ideia do manifesto, que apesar de tudo estamos em presença de um progresso enorme. No dia que o foi simples facto de já ter chegado ao Parlamento e ser discutido, ao Parlamento e ser aceito o debate já é uma vitória, não é? É já uma vitória, conquista. Num certo sentido. Claro que qualquer um de nós, suponho, gostaria mais que a Assembleia estivesse de imediato disponível para recomendar ao Governo a renegociação, mas ter sido possível conseguir um acordo entre o PS e a maioria, se bem entendo foi o que se passou, no sentido de abrir um período de debate aprofundado, penso que é positivo. A minha pergunta resulta do facto de alguns destacados socialistas, nomeadamente Ferro Rodrigues, que neste momento é líder parlamentar, ser subscritor deste manifesto dos 74, e a posição oficial do Partido Socialista ainda não ser conhecida. De resto, até mesmo nesta proposta de debate, evita-se a palavra renegociação ou reestruturação, como se... Pois, este cuidado semântico, aliás, deixa-me sempre um pouco espantado, porque reestruturação ganhou um tom pejorativo, subversivo, estranho. Reestruturação é puramente o termo técnico que é usado nos mercados financeiros, eles próprios, mas em Portugal ganhou um caráter dramático. É verdade que o Dr. Ferro Rodrigues, como outras pessoas do PS, assinaram esse manifesto, e isso leva-me a crer que vão manter a posição e que, portanto, ao promoverem este debate, estão apenas a querer conseguir o maior consenso possível em torno das soluções que possam sair. A questão aqui é saber se, de facto, os partidos que apoiam o governo, os partidos da maioria governamental, estão disponíveis só para fazer este debate, para, digamos, cumprir a agenda, para não deixarem de dar resposta aos 35 mil cidadãos que assinaram a petição, que é um número para Portugal bastante razoável, ou se estão, de facto, interessados em conseguir alguma solução que possa ser execuível. E repare que um dos cuidados que tivemos no manifesto é somos muito moderados nesse manifesto, e foi isso, aliás, que permitiu, digamos, a grande transversalidade recolher apoios da esquerda à direita, várias áreas ideológicas. Mas relativamente ao comportamento da maioria, se atentarmos nas declarações do Primeiro-Ministro, que diz que este debate pode prejudicar gravemente o país, o Primeiro-Ministro diz que o país disse há 2 dias que o país pode perder muito com este debate, não se espera grande abertura da maioria para chegar a uma solução negociada sobre esta questão. Confesso que essa declaração me tinha passado, enfim, lembrava-me mais daquelas declarações dele quando esteve na inauguração da Judiciária e ficou realmente muito zangado com o manifesto, não sabia que ele tinha reafirmado esse princípio. Não é surpreendente, no entanto, corresponde àquilo que tem sido a linha deste governo, que é o fundamental é sermos bem comportados, o fundamental é esperar que tudo se resolva, não pela nossa ação ou reação, mas porque nos decidem, digamos, apoiar de alguma forma. Deixe-me só precisar, Sr. Professor, para que não fiquem dúvidas lá em casa, foi em Famalicão, no dia 20, portanto há 2 dias, e o Primeiro-Ministro disse, até para contextualizar, diz que a dívida será assumida com toda a responsabilidade, não havendo espaço para renegociações nem reestruturações, mas diz mais, o país ganha pouco e até pode perder muito em ter debates como este. Repare, digamos, são concepções distintas da forma de fazer política. É muito característico desta maioria uma política de um certo secretismo e a ideia que a população seguramente e os próprios deputados
têm uma espécie de capitis diminutio e não são capazes de compreender a grande tecnicidade destes problemas e que, por outro lado, estes problemas desenvolvem-se com mercados onde o segredo é a alma do negócio. Ora, tudo isto é muito relativo. Nós temos uma instituição que é o Clube de Paris, privada, destinada puramente a processos de negociação e renegociação. E o que nós estamos a pedir é que se analise friamente, como têm feito muitas entidades. Olha, o grupo de sábios alemães, bastante conservador, bastante ligado à Sra. Merkel, tem discutido este tema. Recentemente, um dos principais economistas alemães, que é também um dos principais falcões da austeridade e da dívida, veio dizer expressamente que era preciso convocar uma conferência internacional para aliviar a dívida nos países sul. Os senhores têm sido acusados de ignorarem a realidade dos mercados financeiros. Digamos, começamos logo pela questão de saber qual é o conceito de mercados com que estamos a trabalhar. Por exemplo, no debate que eu ouvi hoje, tanto surgia a ideia dos mercados financeiros como uma entidade mítica que não se conhece muito bem, como se dizia, não se faz isso porque estamos a prejudicar os bancos e a segurança social portuguesa. E, portanto, quem são realmente os detentores hoje da dívida pública portuguesa? São dados importantes. Houve, aliás, uma iniciativa, digamos, de algum modo paralela à nossa, que não é comum com a nossa, ninguém do nosso manifesto entrou nessa iniciativa, que é a iniciativa por uma auditoria cidadã à dívida, que justamente pede para que haja mais informação, para que se expliquem os termos dos contratos de dívida. Um Estado, repare, o Parlamento desde sempre teve em si o poder de decidir o que é que o Estado devia pedir como impostos, o que é que o Estado devia pedir como empréstimos. E, portanto, não percebo porque é que se considera que a intervenção do Parlamento é qualquer coisa de subversivo e destruidor. Não, é corresponder ao cerne da... Para quem não está a ouvir, perceba, um dos argumentos invocados pelos opositores desta solução é de que não podemos dizer a quem nos emprestou dinheiro que não vamos pagar tudo aquilo que nos emprestaram. E, portanto, esta ideia até colhe na opinião pública, porque se transpusermos isto para a nossa vida privada, perceberemos este argumento. O que eu lhe pergunto como é que isto se desmonta? Exatamente. Peço-lhe desculpa, justamente na nossa vida privada é frequentíssimo, faz parte do dia-a-dia da atividade financeira e da atividade bancária, as negociações de dívida com os credores em dificuldade. Quando uma empresa está em dificuldade de pagamentos perante um banco, o banco não passa de imediato à fase de execução. Entra num processo de renegociação, concede um prazo maior, ajusta as taxas de empréstimo, eventualmente concede até mais crédito e, portanto, esta é uma prática totalmente normal mesmo na vida privada. E esse esforço não está já a ser feito? Não, repare, há realmente, e pronto, eu como dizia há pouco, há toda a espécie de argumentos que são invocados. Há também, ouvi hoje citado, as várias reestruturações que o Governo teria conseguido discretamente. É evidente que nós temos uma atividade que é a atividade de gestão da dívida pública, que é levada a cabo pelo Instituto de Gestão do Crédito Público. Eu até tive o prazer de ser o autor da legislação sobre o Instituto de Gestão do Crédito Público e admiro muito a competência e a qualidade do Instituto, que trabalha, obviamente, bem. E que tem o dever estrito de ir tentando fazer essa, digamos, gestão normal na dívida no sentido de minimizar os custos. E tem-no feito? Agora, em algumas operações, sim, tem conseguido resultados razoáveis, o que é uma demonstração que é possível conseguir ir mais além. Reparo, quando, creio que foi o Primeiro-Ministro que disse isso, quando se fala, ou alguém creio que não, que me citou como os críticos dizem, não vamos dizer aos nossos credores que não vamos pagar. Nós não sugerimos nada disso, sugerimos só, vamos aqui conversar pacífica e civilizadamente sobre isto, vamos encontrar uma solução que seja agradável para todas as partes. E reparo, muita da dívida pública portuguesa é dívida muito cara. É dívida pela qual o Estado está a pagar um juro muito alto, que era uma espécie de compensação para o risco que Portugal representava. Ora bem, hoje em dia o risco de Portugal é bastante pequeno. Não por mérito nosso, porque até a Fitch recentemente avisou que as coisas em Portugal podiam correr mal, mas por causa do Banco Central Europeu, que está a funcionar como um garante na prática da dívida pública. Portanto, nós temos credores que estão a receber valores imorais pela dívida pública portuguesa. E consequência disto é que os juros da dívida pública portuguesa representam o mesmo
que todo o dinheiro que é necessário para o Serviço Nacional de Saúde funcionar durante um ano. E do seu ponto de vista, a que é que se deve esta resistência? A resistência, digamos, do Governo em não querer Exatamente, alterar. em procurar uma solução neste sentido. Que, infelizmente, digamos, começou com aquela velha ideia de que nós éramos os bons alunos e depois, se reparar, sistematicamente, eu escrevi há pouco tempo um livro que se chama Da Europa de Schuman à Não Europa de Merkel, para simbolizar, digamos, o poder que a Alemanha, entretanto, ganhou na Europa e como, digamos, tirou a autonomia de decisão aos outros países. E é sabido como a Alemanha tem sido totalmente adepta de uma linha de austeridade absoluta, sem a mínima cedência, de finanças sãs a qualquer custo. E Portugal, em relação a isto, contrariamente, por exemplo, ao que está agora a fazer a França ou a Itália, tem tido sempre a posição de aceitar tudo o que lhe é imposto, sem sequer ensaiar uma experiência de dizer eu gostava de fazer de outra forma. Ou seja, partimos já vencidos. Não sei se lembra daquela situação quando veio cá o novo presidente do Parlamento Europeu, que é ele próprio alemão, um social-democrata, e que defende, digamos, a flexibilização das normas do Tratado Orçamental. E quando se encontrou com o Primeiro-Ministro, eu julgo que ele estava completamente surpreso, porque o Primeiro-Ministro que pareceria o Primeiro-Ministro de um país interessado nessa operação, só dizia que não queria flexibilização nenhuma, que o Tratado devia ser aplicado com todo o rigor. Temos, portanto, esta ideia, este Governo, digamos, meteu as fichas todas em termos de jogo na austeridade, ainda não percebeu que a austeridade está condenada. Aliás, hoje a Comissão Juncker foi muito claro na posse que a austeridade já deu o que tinha para dar, ou antes, porque não deu nada, vai ter que acabar. Vão ter que injetar, e, portanto, 300 mil milhões na economia. Deixe-me perceber um ponto do seu pensamento. Considera que com um governo socialista a estratégia seria outra, ou pelas informações ou pela opinião que António Costa tem dado, o cenário seria idêntico? Repare, eu não gosto nada de fazer futurologia política, primeiro ponto. Segundo ponto, enfim, toda a gente sabe que o Dr. António Costa tem sido muito discreto em emitir as suas opiniões, mas, terceiro ponto ainda, toda a gente sabe que os partidos social-democratas europeus têm sido muito moderados, muito próximos das posições austeritárias. Tivemos a grande desilusão François Hollande, por exemplo, e, portanto, eu não quero anunciar coisas que depois me venha a arrepender. Mas parece-me lógico que o movimento de expectativa que se está a gerar em torno do PS como alternativa a este governo levará o PS a ter uma posição que é uma posição, obviamente, responsável, de cuidado negocial, mas que não pode continuar a ser essa posição de obediência cega à Alemanha e à Comissão Europeia. Disse-me obrigada por ter vindo ao Grande Jornal.